2. Sem dúvida alguma, a prova com as questões de física mais difíceis das edições do Enem. O INEP decidiu nessa edição vir arregaçando com física. As questões estavam difíceis. E nesse vídeo aqui eu vou separar com vocês o que eu classifiquei como questões fáceis, médias e difíceis, pra gente ter uma noçãozinha ali de como que pode estar a nota, se você errou muitas questões fáceis, médias. Mas lembrando, gente, isso aqui é uma análise minha, tá? Então eu caracterizei algumas questões como fáceis, médias e difíceis, de acordo com o que a gente já vê nas outras edições do Enem, tá? Então eu vou comentar aí quais são essas questões pra tu ter uma noção da sua nota aí, se você acertou as questões fáceis, médias ou difíceis. Meu nome é Ana Letícia, eu sou professora de física aqui no YouTube e eu também tô lá no Instagram. Meu Instagram é @AnaLeticiaFísica. Aproveita pra seguir lá, que inclusive lá também tem comentários da prova e o gabarito também tá lá no Instagram. Se você quer saber o gabarito aqui das questões pra fazer a sua correção, vai lá no Instagram que eu preparei, tá tudo lá. Vamos comentar sobre essas questões fáceis, médias e difíceis. Bora lá! Bom, já vou começar te dando aqui a quantidade de questões de cada nível, tá? Olha só, isso aqui é uma análise minha, tá, Zé? Então, eu peguei as questões, olhei de acordo com as edições anteriores, que a gente já acompanhava como questões fáceis, médias e difíceis, e fiz a análise dessas questões. Então, vamos lá. Olha só, para questões fáceis, na prova, nós nos deparamos com 7 questões fáceis. O que são questões fáceis? São questões geralmente de um único assunto, que a questão toda ela gira ali em torno de um assunto só de física, de um tópico só, e você consegue resolver a questão. Geralmente são questões que você faz menos conta. Eu sei que você deve estar pensando aí, de onde a professora tirou 7 questões que era só ler e rabiscar livro. Eu sei, tava difícil de achar. Mas comparando com as demais questões que tinham na prova, essas 7 eram as mais fáceis. Questões médias. 3 questões médias na prova. E assim, menor quantidade de questões médias que eu já vi nas edições do Enem. Geralmente as questões médias são as questões que ficam com maior quantidade, para dar aquela balanceada, né? Nem tão fácil, nem difícil. Fica ali no médio. Essas só tiveram 3 questões médias. E aí, pra fechar assim, ó, com chave de ouro, o INEP mandou pra gente aí, ó, 5 questões difíceis. E questões difíceis mesmo. Difícil, que você não ficava nem na dúvida se era média a questão, não. Você disse, não, essa questão é difícil. Então tivemos aí no total 5 questões. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou colocar aqui quais foram as questões fáceis, médias e difíceis que eu separei pra você ver aí, se você acertou, se você errou, tá? Bora lá. Olha só, eu tô com a prova cinza, beleza? Então a numeração que eu falar aqui vai ser referente a essa prova cinza. Se tu pegou a prova cinza também, pega aí pra olhar a numeração. De qualquer maneira, eu vou colocar a questão aqui e você vai olhando a questão e vai vendo aí. Ó, vou começar pelas questões médias, tá? Questão 114, vou colocar ela aqui, ó. Questãozinha que falava aí sobre calorimetria. Você tinha que saber calcular a quantidade de calor da água e do concreto, né? Fazer um Q igual a MC delta T. Só que o que ele quer saber é o delta T. Então é você achar o delta T para a água, o delta T para o concreto e fazer a razão entre os valores. Então aí, por ter essa razão no meio, além de ter que resolver, você tem que fazer um passo depois, que seria a razão, eu classifiquei com a questão como média, tá? Calorimetria é um assunto que sempre cai no Enem, a gente já esperava ter uma questãozinha sobre esse assunto, então ele entrou aí no nível médio, show? Ó, próxima questão, 128, essa questãozinha que tá aqui, ó. Falava aí sobre corrente elétrica, né? E o dano que uma corrente elétrica faz ao passar pelo nosso corpo quando a gente tem aquela sensação do choque. Ele tinha uma bateria de 12 volts, né? Só que esse 12 volts, se você fizesse 12 volts com a resistência do corpo da pessoa molhado, que é 1 kΩ, você ia achar uma corrente que fica na faixa de 10 mA até 20 mA. Então ela não ia ter uma parada respiratória. Para ter uma parada respiratória, tinha que ter uma corrente um pouquinho maior. Então, como a resistência da pessoa não pode mudar, você tem que mudar a tensão. Então, tem que ligar aí 2 baterias em série para aumentar essa tensão. Então, por ter que fazer essa conta, olhar a tabela para poder marcar a resposta certa, botei a questão como uma questão média. Porque você tem que dar uma interpretada e fazer uma continha aí. Então, essa questão é uma questão média. Próxima questão, questão sobre radiação solar. Questãozinha clássica de cair no Enem, né? O Enem adora cobrar esse conteúdo. Essa questão é uma questão média também, porque envolve um pouquinho aqui de porcentagem. Ele fala sobre a eficiência dos painéis, né? Tem que entender sobre as unidades para interpretar quanto que cada 1 metro de placa vai conseguir ter ali. Então, questão média. Vamos para questões. Bora agora olhar as questões fáceis, que é o que a gente gosta, né, Zé? Olha só, começando pela essa questão 93 da prova cinza, tá? A única questão sobre fenômeno ondulatório da prova. Senti muita falta de fenômeno ondulatório, que eu nem sempre cobro. Esse ano, fiz só umzinho só pra dar a moleza ali.
Então, ó, questão 93, que falava aqui sobre a refração, foi o nome da refração, é uma questão fácil. Você vê que você lê, olha a figura, pum, sabe responder. Questão fácil. 98 é uma questão de circuito elétrico. Ele dá aqui uma tabela com a DDP, com o valor de corrente, mas ele separa ali como se fosse carros e trânsito. Se tu não entendesse bem a questão e do nada lançasse um U igual a R vezes I, você conseguiria resolver. Ele comenta isso na questão, inclusive. Ele falou, se do nada você mandasse ali um U igual a R vezes I, você achar o valor da resistência, aí você conseguia resolver ali. Então, questão fácil. 102, questão de gravitação. Mas quanto tempo ele nem cobrava gravitação na prova. Essa aqui ele decidiu mandar uma, mas mandou num nível fácil. Você vê que é uma questão que não precisa resolver conta, você não precisa saber da equação da gravitação, bastava você entender o que estava dizendo ali e saber um pouco sobre o sistema solar, né? Então aqui, questão fácil de resolver. Questão sobre colisões. Do nada, eu pego a prova. Quando eu vi essa questão, eu falei assim, sério, INEP, que você decidiu do nada colocar colisões na prova do Enem. Tinha anos que Enem não cobrava colisões, não era um tema super cobrado, mas decidiu colocar na prova junto ali com a dissipação da energia depois de uma colisão, querendo saber o que ia acontecer em cada situação. Pelo menos ele colocou uma questão que era aí uma questão teórica, né? Só com a leitura de interpretar a situação você conseguia resolver. Então botei essa aqui como uma questão fácil, beleza? Ou essa questão aqui, essa questãozinha aqui, isso aqui foi pra ninguém zerar a prova, né? Questãozinha sobre dinâmica, sobre interpretar as forças, saber identificar as forças no ponto certo. Quem estudou dinâmica esbarrou por isso aqui em algum momento, de identificar as forças, saber onde elas estão posicionadas. Então, ó, essa aqui questãozinha fácil, hein? Próxima questão, questão sobre eletromagnetismo, para identificar a direção do campo. Tinha tempo que o Enem não cobrava a regra da mão direita, né, de usar ali a regra da mão direita para passar ao redor do fio, identificar o sentido da corrente, o sentido do campo magnético. Tinha tempo que não cobrava, mas quem passou por esse assunto conseguiu resolver a questão numa boa, porque era uma questão de nível fácil, beleza? Questão de nível fácil. Por último, não menos importante, essa questão aqui eu não sei o que o Enem quis fazer com ela, tá? Eu não sei se isso aqui é física, eu não sei se isso aqui é só interpretação de gráfico, não sei que matéria é essa direito não, mas assim, coloquei aqui dentro da física porque fala, né, sobre a rotação da Terra e tem um gráficozinho aqui de energia, botei dentro da física, tá? Mas sabendo interpretar a figura, os dados da figura e o gráfico dava pra resolver numa boa, Zé. Então, questão fácil. Agora que são elas, né? Vamos falar das difíceis, que eu vou começar aqui com uma que quando eu li, eu falei assim, não, o INEP tá de sacanagem comigo que ele vai colocar isso aqui pros alunos fazer numa prova que ele tem pouco tempo pra resolver. Mas tudo bem, vamos começar aí, ó. Essa questão do balanço. Questão difícil e a mais difícil das difíceis. Sabe assim, de todas as difíceis, a mais difícil, essa é a que tava mais difícil. O que complicou essa questão é que ele sapecou o movimento circular no meio da situação, que era simples. A situação era só montar um balanço, sapecou o movimento circular no meio. E aí, você precisava fazer conservação da energia mecânica do ponto mais alto, quando estava fazendo 90 graus do balanço, até o ponto mais baixo. E aí, com esses valores, aí você conseguiria chegar no valor de tração e ainda assim teria que ser 25% a mais daquele valor que você ia achar. Então, assim, ó, nessa questão aqui, o INEP arregaçou com os alunos mesmo. Foi uma questão difícil, a mais difícil da prova, na minha opinião. Ó, essa questão do barco e do bloco de gelo tá, assim, ó, colado com a questão do balanço. Tá disputando ali quem é mais difícil. Uma questão que você começava a resolver ali achando que seria ondulatória, movimento do som. Depois você olhava ali o gráfico, continuava achando que seria ondulatória, porque tinha um gráfico ali embaixo. No final, você descobriu que era uma questão de cinemática. Então, você tinha velocidade, ele queria saber a distância que o som iria andar até o barco. Só que o problema todo aí é o tempo, e ele te dá esse gráfico assim para tentar te ajudar, mas aí complicou mais ainda, né? Porque esse gráfico aqui todo bagunçado, tinha que saber interpretar esse gráfico direitinho, principalmente porque ele não tá começando do zero. Isso aí faz toda a diferença. Então, por isso aqui, essa questão difícil. Próxima questão, Zé, ó, questão de circuito elétrico. Até então, no início da questão, parecia que tava tudo bem, até que ele decide inverter as pilhas. E aí o negócio muda tudo, porque aí você tem uma mudança de gerador para receptor, isso aqui complica a questão e deixa a questão com questão de nível
difícil, tá? Então essa questão aqui eu coloquei como nível difícil. Próxima questão, ó, essa questão aqui, essa questãozinha aqui, Zé, que questão bonita. Essa questão aqui é uma questão bonita, envolvendo calorimetria, quantidade de calor para aquecer o chuveiro, envolvendo a corrente elétrica que precisa passar e você tem que escolher qual disjuntor vai usar. Então repara que você precisava saber quantidade de calor, cálculo de potência, identificar a corrente elétrica. Muito boa. Questão de nível difícil. Para fechar a última questão, 125 dessa prova aqui, questão sobre cinemática, falando aí sobre lançamento. Ele faz um lançamento horizontal, quase que um lançamento oblíquo, na verdade, né? Que ele estava a 1 metro acima e aí ele iria andar uma distância de 3 metros na horizontal. Ele lança um movimento desse e aí te pergunta depois a altura na vertical quando você colocar a mangueira para cima. Então dá uma mistureba aí, isso na hora da prova, para o aluno pegar essa troca que vai, o que fazer com as informações. É difícil na hora, principalmente por estar resolvendo uma prova tão grande. Então, questão de cinemática de nível difícil. Uma coisa muito importante comentar sobre essa prova é que mesmo que o nível da prova tivesse muito acima das outras edições, ainda assim o Enem manteve o padrão dos assuntos que ele gosta de cobrar. Então, eletrodinâmica, totalmente esperada de cair na prova do Enem, estava presente. Calorimetria, todo ano tá lá falando sobre calor, variação de temperatura, aquecer, também estava presente. Cinemática também, dinâmica, que são assuntos que caem na prova do Enem. Então, assim, ele não saiu daqueles temas que são cobrados nas edições. A diferença é que o nível deu uma subida, mas ele continua ali dentro dos mesmos assuntos. Foi a prova mais difícil. E olha, muita gente pode achar isso muito ruim e falar, nossa, muito injusto ter uma prova desse jeito. Só que, Zé, a verdade é o seguinte, se o nível da prova sobe, as pessoas começam a errar mais questões. Isso destaca o aluno que estuda o ano inteiro e aquele aluno que só decora a formulinha, decora transformações simples de fazer e chega no Enem e quer resolver as questões do mesmo jeito que aquele aluno que fica o ano inteiro estudando. Então, a prova tava boa, ao meu ver, ela tava uma prova boa, mesmo sendo considerada uma prova de um nível difícil. Bom, aproveitando essa playlist aqui do canal, eu vou resolver as questões aqui no canal, tá? Então, as principais questões que precisava resolver conta e que deixou a galera na dúvida, eu vou resolver, vai sair aqui no canal essa semana ainda, porque eu sei que tem aluno que é ansioso, que é aflito, porque eu era essa aluna no ensino médio, né? Eu queria saber a resolução logo, queria ver logo, eu sei que tem gente aí do outro lado que é assim também, então eu vou resolver. Vou postar aqui no canal, tá? Aqui nessa playlist mesmo. Então aproveita e acompanha as resoluções das questões. Zé, um beijo e te espero no próximo vídeo.